Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa aula prática, tão esperada. E hoje temos aqui o professor Daniel, ao meu lado, professor Daniel Coit, que vai ministrar brilhantemente a aula para vocês. Então aproveitem a aula do professor, interajam lá no fórum, no chat, e tirem as dúvidas que vocês acharem que tem com relação ao conteúdo, porque o professor tem uma grande bagagem nesse sentido, com relação, domina bem o conteúdo e pode estar auxiliando vocês, que a gente percebe no fórum que estão discutindo bastante sobre a questão de ética, algumas dificuldades com relação ao conteúdo ou a forma que o professor Cristóvão aborda em aula. De mais a mais, desejo vocês, ótimos estudos. Olá, é um prazer muito grande estar de volta aqui para ministrar essa aula ao vivo e dar a oportunidade de discutirmos e respondermos questões e dúvidas. Iniciando o nosso trabalho de hoje, eu gostaria muito de, primeiro, fazer as minhas homenagens ao professor Cristóvão Buarque, que de forma tão condensada e com tanta propriedade, com tanto conhecimento, revelou para todos nós os difíceis caminhos da interpretação do mundo atual através da evolução do pensamento econômico. E como isso se enquadra na ética que nós praticamos no mundo atual, como isso se enquadra na ética do dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas decisões sobre consumo, nas nossas decisões sobre condições de trabalho e, finalmente, nas nossas decisões políticas e nas relações que nós temos com a natureza e com o mundo em que estamos vivendo. Um ponto importante que eu gostaria de trazer para esse nosso trabalho, para essa nossa disciplina, é um pouquinho da visão da filosofia alemã sobre a questão de como nós funcionamos como pessoas. Houve na Alemanha um grande filósofo conhecido como o precursor da filosofia da razão. Seu nome era Immanuel Kant. Ele considerava que o que determina as atitudes humanas, o que determina a ação e as iniciativas das pessoas é a capacidade de raciocinar. E tem um livro clássico dele, por todos os cursos de filosofia do mundo, chamado Crítica da Razão Pura, em que ele analisa a capacidade do homem de pensar e de tomar decisões. Na mesma Alemanha, pouco tempo depois, surgiu um outro grande filósofo que também influencia até hoje os grandes pensadores do mundo, e o seu nome é Schopenhauer. Esse sujeito, ele criou uma filosofia que, de certa forma, contestava a visão do Immanuel Kant de que nós somos fruto da nossa capacidade de raciocinar, de que as nossas atitudes e as nossas ações sejam derivadas da nossa capacidade de raciocinar. O que o Schopenhauer alegava? Ele alegava que o ser humano ele é fruto da sua capacidade de decidir e que a razão, embora nos forneça a capacidade analítica, as condições de percepção do mundo, na verdade ela é escrava das nossas capacidades decisórias, de quanto nós somos capazes de tomar decisões. E argumentava que, antes de raciocinar sobre algum assunto, nós decidimos ao escolher sobre que assuntos queremos pensar. Essa discussão é um pouco mais complexa. Eu estou tentando simplificar para vocês, para nós chegarmos na seguinte condição. O ser humano só faz aquilo que realmente quer, e tudo que nós queremos é fruto de decisão. E eu não vou entrar no mérito de se Schopenhauer ou Kant eram os melhores, ou qual dos dois teria razão. É uma questão para que cada um de nós, de forma íntima, pessoal, possamos pensar e decidir, ou decidir se pensamos ou não a respeito. Porém, o importante e fundamental é nós analisarmos que na natureza, em todo o globo, entre todo o reino animal, nós, seres humanos, somos as únicas criaturas capazes, por exemplo, de praticar coisas que sejam contra o nosso instinto, que sejam contra a nossa natureza. Um exemplo um pouco até mórbido sobre isso é que o ser humano pratica suicídio. O ser humano é o único animal que é capaz de praticar greve de fome. Mesmo que o seu corpo, os seus instintos demandem alimento, ele, por opinião, por decisão, por uma análise totalmente racional, decide não comer, em função de uma causa, em função de alguma coisa em que realmente acredite. Este mesmo potencial de pensamento, de imaginação, de raciocínio, de decisão que nós, seres humanos, temos, é que determina também a forma como nós vivemos, tanto individualmente como em sociedade.
A nossa disciplina tem como objetivo passar para os alunos uma percepção do que seja valores éticos, do que seja sociedade e do que seja a sustentabilidade como conceito dentro desse mundo moderno. Nós vimos na aula passada que a economia está inserida num contexto muito maior. Ela é apenas parte da realidade a qual nós estamos submetidos. Entretanto, o pensamento econômico, as leis de mercado, toda essa condição que nos cerca de bens, produtos, propaganda, metas, objetivos, tem uma conotação sempre e predominantemente econômica. Nós sempre precisamos trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar para comprar mais coisas, trabalhar para atingir patamares de consumo ou de renda superiores e avaliamos todas as coisas pela ótica do dinheiro. Dentro dessa visão, nós fizemos um quadro que na aula passada foi apresentado para vocês. Eu gostaria de ir ao quadro para mostrar novamente e discutirmos um pouco em cima deste quadro. Aqui, né? Nós mostramos na aula passada que o mundo atual vive sobre a lógica do valor e sobre o ideal de que devemos ter. E eu comentei também que a economia tem uma visão reducionista. Por quê? Porque a economia ela está caracterizada pela lógica do mercado, que é apenas uma parte do universo que nós vivemos. A economia é uma parte que está inserida dentro de algo maior, que é a sociedade, que por sua vez está inserida em algo muito maior, que é o ecossistema, ou podemos chamar o nosso planeta. Assim, nós podemos perceber que toda a discussão ética, ela transcende a questão econômica. Nós não podemos pensar numa ética baseada apenas em questões econômicas, porque o universo da economia, o universo financeiro, o universo do consumo, é que traz os elementos que mais predominantemente têm rompido com aquilo que nós reconhecemos como valores éticos ou valores de convivência social agradável ou de convivência social em harmonia. Nesta situação, nós podemos também deduzir que, uma vez que todo o arcabouço econômico, seja a teoria, seja o pensamento predominante, seja a condição da realidade em que nós estamos inseridos, combinado com todas essas práticas de consumo, esteja posta, evidentemente que para sermos éticos, para termos uma atitude ética perante o nosso trabalho, perante a nossa família, perante as nossas responsabilidades, perante a sociedade e principalmente perante o nosso planeta, nós temos que romper com os limites do pensamento econômico. Não podemos ficar restritos a pensar sempre na lógica econômica. Então, uma das proposições que o professor Cristóvão Buarque coloca é a crítica à quantificação do sucesso de um país ou a quantificação do sucesso de uma pessoa baseada apenas em valor financeiro. No caso dos países, se utiliza a medida do PIB, que é o Produto Interno Bruto, como referência de riqueza. E ele tem que ser necessariamente todos os anos suplantado, superado, para que dessa forma se consiga constatar que houve sucesso. Ora, nessa condição nós podemos deduzir que se o PIB é a medida do sucesso e ele cresce todos os anos, teoricamente, todos os anos todos nós teríamos que estar enriquecendo. E não é o que nós percebemos na realidade. Há uma concentração cada vez maior de renda, há um aumento cada vez maior das necessidades humanas básicas e de populações altamente carentes de condições mínimas de sobrevivência, como alimentação, habitação, saúde, saneamento e etc. Isso demonstra que só o modelo de pensamento econômico que a humanidade construiu até agora não é suficiente para superar os problemas humanos e estabelecer critérios que nós pudéssemos considerar como éticos para o desenvolvimento da nossa sociedade. Voltando ao quadro, eu gostaria de recordar uma outra figurinha que nós vimos também na aula passada. Nesta figura, nós mostramos a evolução da sociedade, através desse gráfico que na aula anterior ele foi mostrado numa escala bem maior.
a evolução da sociedade baseada na evolução também do trabalho, em que nesse quadrinho nós demonstrávamos que essa parte branca significa a quantidade de trabalho humano que vai sendo incorporado aos bens e produtos que são produzidos ao longo da história. E a parte azul demonstra a quantidade de trabalho realizado por máquinas ou ferramentas ou instrumentos incorporada aos bens e serviços que a sociedade consome. E percebemos que, gradativamente, o trabalho humano, como força física, foi sendo substituído pelo trabalho de máquinas e ferramentas, tornando o homem cada vez mais um ser sedentário do ponto de vista físico. E com isso se modificou o produto do trabalho, tanto em quantidade produzida, passamos a produzir infinitamente mais quantidade de bens, e também na qualidade do que se produz. Até por causa da lógica do mercado e da lógica do sucesso e da suplantação de resultados, passamos a ter uma necessidade de produzir bens que durem menos e que, por durarem menos, serão consumidos em maior quantidade. No quadro seguinte, nós vemos também a mesma figura que foi demonstrada no quadro anterior, né, e mostramos aqui que esse quadro aborda e representa apenas parte das atividades, né, baseada nas transações mercantis. O que significa transações mercantis? Neste caso, significa que todo o trabalho da humanidade foi baseado em resolver as questões humanas com foco apenas no âmbito material, apenas na realidade que nós chamamos de realidade objetiva. Por mais que tenha havido filósofos, estudiosos que tenham procurado demonstrar para o ser humano a possibilidade de uma vida mais sublime, de uma situação de vida em que houvesse mais harmonia ou mais integração, a realidade que foi colocando sempre se baseou fundamentalmente em atender instintos e necessidades meramente materiais, meramente ligadas à questão de alimentação, de poder, de uso e exploração de recursos. Muitas vezes fazendo com que povos, irmãos, povos ou vizinhos entrassem em conflitos, se degladiassem para dominar ou para ter alguma coisa a mais, em detrimento de um convívio harmonioso em que o produto e os bens pudessem ser repartidos de uma forma mais equitativa e proporcionasse uma sociedade mais equilibrada, inclusive no sentido humano. Muitas vezes na história da humanidade houve momentos em que nós tivemos a ponto de ser extintos. Nos anos 50 e nos anos 60, a chamada Guerra Fria desencadeou uma luta entre os Estados Unidos e a União Soviética por construção de armas, que num determinado momento o mundo poderia ser destruído mais de 40 vezes com a quantidade de armas atômicas que já estava disponível. Vocês já imaginaram o que é destruir o mundo mais de 40 vezes? É alguma coisa absurda, porque a primeira vez que você destruir, não haverá mais ninguém para destruir as outras 39. Então, por aí nós temos uma ideia da imbecilidade que o ser humano adquiriu enquanto sociedade, enquanto fixado apenas no poderio econômico, fixado apenas na lógica do ter, em detrimento, em abandono da lógica do ser. De ser alguém melhor, de ser alguém mais atencioso, de ser alguém mais integrado com a natureza, de ser alguém mais integrado com as suas famílias. Por que nós tratamos desse ponto? Porque se nós nos remetermos à nossa origem e nos percebermos como animais dentro de um ecossistema, dentro de uma natureza que vive em harmonia, em evolução harmônica, entre as várias espécies, etc., nós vamos perceber que nós somos os únicos dentro do reino animal que é capaz de sobrepujar todas as outras espécies, né, os animais mais fortes, os animais mais rápidos, etc., como a gente já falou na aula anterior. Porém, nós não buscamos e não procuramos a nossa preservação através da nossa relação com a natureza. Pode parecer um pouco utópico tocar nesses pontos, mas dentro de uma visão do que é o pensamento ético, é indispensável que nós tenhamos pelo menos a consciência dessas condições. É indispensável que nós saibamos e entendamos como se dá essa nossa relação com o mundo e em que pontos nós podemos aprimorar e melhorar a nossa qualidade enquanto sociedade e a nossa relação com o planeta e com o meio ambiente
de um ponto de vista em que possamos ser mais sustentáveis, em que possamos contribuir mais para que a natureza seja menos depredada e muito mais preservada. O pensamento econômico, da maneira brilhante como o professor Cristóvão Buarque descreveu, nas suas várias facetas e nas suas várias maneiras de influenciar o ser humano, nos trouxe até aqui. Então, ser economista não basta apenas conhecer todos os pensamentos econômicos e as suas evoluções e variações, ou a maneira como ele se manifesta e se impõe na nossa realidade, mas é principalmente entender que nós chegamos num ponto da história da humanidade em que é fundamental que se faça a distribuição de uma forma mais inteligente dos bens e dos recursos. E, mais do que isso, que a exploração, o uso desses recursos seja fundamentalmente preocupada na preservação do planeta e na continuidade da vida. Não só da vida humana, como da vida de todas as espécies. Eu trouxe uns quadrinhos a seguir que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou até o quadro para que nós possamos falar um pouco sobre isso. Na antiguidade, e a história da humanidade foi se desenvolvendo nesse sentido até o começo do século passado, os paradigmas tradicionais, sejam os padrões de convivência no mundo econômico, estavam baseados naquilo que nós convencionamos chamar de revolução industrial, que predominantemente se baseou na implantação das indústrias como forma de produção e de produção de massa, que substituiu o trabalho individual pelo trabalho em máquinas, e também criou o que nós chamamos de classe operária, que se tornou numerosa. As cidades cresceram muito por conta das fábricas que atraíam as pessoas do campo para trabalharem nas fábricas. E surgiu, então, a classe dos operários e a categoria dos patrões ou dos capitalistas, que entraram, de certa forma, em antagonismo por terem interesses conflitantes, e por isso surgiu o conflito. E o trabalhador, naquela época, ele precisava ser especializado, ele tinha que aprender um ofício, e uma vez que ele aprendeu aquele ofício, ele desenvolveria toda a sua carreira profissional trabalhando naquele ofício, aperfeiçoando apenas as suas habilidades dentro daquele ofício, dentro daquela profissão. E se aposentaria daquela forma e etc. No paradigma do terceiro milênio, que seria a época que nós vivemos hoje, o que acontece? A relação com o mundo está baseada no que a gente convencionou chamar de revolução digital. As funções humanas estão muito mais ligadas à decisão do que à operação dos sistemas ou das máquinas. E o uso de comunicação, informática e computadores. Esses são os elementos fundamentais nas relações de trabalho da sociedade com a sua capacidade produtiva. O trabalho do ponto de vista pessoal, ele está muito mais concentrado em atividades de serviço. Hoje temos mais pessoas empregadas na área de serviços do que na agricultura ou na indústria, como acontecia há menos de 100 anos atrás. A base para o desenvolvimento do trabalho é o conhecimento. As pessoas que detenham conhecimento, que se aperfeiçoam permanentemente, que estejam sempre dedicadas a novas tarefas e a novas opções de trabalho e profissão, são as que conseguem melhor ascensão profissional. O conhecimento é o fundamento para se manter no mercado de trabalho. As pessoas que não procuram se atualizar, cursar novas disciplinas ou buscar novas habilidades profissionais vão se tornando defasadas e vão perdendo as oportunidades no mercado. As relações de trabalho vão se tornando relações de trabalho liberal. Muito mais gente hoje trabalha de forma independente, aquilo que alguns chamam de empreendedorismo individual, porque aqueles modelos baseados em acordos coletivos de trabalho, em conceitos de direitos trabalhistas dedicados às massas de trabalhadores, está se perdendo ao longo do tempo. A tendência é que em 20 ou 30 anos praticamente não exista mais esses modelos que nós conhecemos hoje e que muitos políticos usam como discurso para obter votos, do chamado emprego de carteira assinada. É uma tendência do mercado que esse tipo de relação de trabalho vá diminuindo e deixe de existir. O nível de exigência na educação é de nível superior.
cada dia mais as pessoas com curso superior terão mais oportunidades de trabalho do que aquelas que abdicaram da oportunidade de estudar. Então, a tecnologia tem inclusive oferecido a possibilidade para que milhares de pessoas possam se formar em curso superior cada dia mais e de forma polivalente, que significa desenvolver muitas habilidades para o trabalho, readquirir capacidade de trabalhar em coisas novas e se adaptar às evoluções tão frequentes e tão contínuas que a tecnologia tem nos oferecido. Uma das áreas de trabalho que inclusive oferece uma excelente oportunidade para todos é a área justamente que cuida da questão do estudo do meio ambiente e da integração, não só do homem com a natureza, ou a reintegração do homem com a natureza, a reutilização também das matérias-primas e dos rejeitos humanos e dos rejeitos que nós geramos todos os dias. Eu convidaria você a fazer um pequeno exercício durante essa próxima semana. Calcule, a partir do número de pessoas que vivem na tua casa, quanto você gera, por exemplo, de lixo. Quanto vocês geram de lixo? Seja o lixo que sai do banheiro, o lixo que sai da cozinha, o lixo convencional de embalagens, de produtos de alimentos, de produtos de limpeza, enfim, a infinidade de itens que a gente joga no lixo. Quantas coisas nós descartamos dos objetos e utensílios que nós temos? E reflita e tente perceber ou descobrir o que é feito com isso. Que utilidade, que finalidade é dada para todo esse conjunto de produtos, de bens, de materiais que nós chamamos e convencionamos chamar de lixo? Você vai se surpreender ao descobrir que a grande maioria desse material, uma grande concentração desse material poderia ser reaproveitado em diversas coisas e infelizmente é canalizado, é aplicado, é colocado em locais que acaba agredindo a natureza, que acaba oferecendo risco aos animais, às pessoas, muitas vezes às crianças, e que acaba principalmente poluindo o solo, impedindo ou dificultando a produção de alimentos melhores ou mais saudáveis, e também contaminando os mananciais, os rios, os lagos, enfim, as reservas de água que hajam na sua cidade ou no seu bairro. Essa é uma reflexão importante porque nós temos uma oportunidade fantástica como estudantes, como aprendizes, como pessoas que estão se colocando diante do desafio de conquistar um diploma universitário ou de conquistar mais um diploma universitário, diante de uma oportunidade fantástica de estudar meios e formas de reaproveitar melhor os recursos que já estão ao nosso alcance. Nós podemos, ao invés de ficar explorando e cavando a natureza, buscando tirar novos recursos que já estão se escasseando, estão se tornando cada vez mais difíceis, mais caros, desenvolver técnicas, modelos de gestão, técnicas de produção, de transformação, de reaproveitamento dos recursos que nós já extraímos e que, se nós reaproveitarmos, nós vamos estar prestando dois serviços à humanidade. Primeiro, estaremos evitando e dificultando que se propague a questão da poluição. E segundo, estaremos deixando de explorar esses recursos na natureza. É muito comum nós vermos algumas empresas que já trabalham, já fazem ações desse tipo. É muito comum nós vermos propagandas de instituições que já cuidam desse tipo de atividade. É muito importante, principalmente, que a gente consiga se integrar com esse tipo de ação e fazer parte desse processo de mudança que visa buscar um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para as gerações futuras. Ainda com relação ao quadro, eu gostaria de passar para uma outra tabelinha em que nós fazemos a comparação também entre paradigmas antigos e paradigmas atuais. Vamos lá. Nesse quadro aqui, nós vemos o processo de trabalho em relação, comparado, o paradigma tradicional de trabalho, que seria a forma como a relação de trabalho vem crescendo e vem se mantendo no mercado, que é baseada em emprego e carreira estável. É aquela ideia de trabalhar no mesmo trabalho a vida inteira, é aquela ideia de se formar numa determinada carreira, num determinado curso superior e exercer aquela função por toda a vida, não é?
Outro paradigma do trabalho também são as grandes estruturas organizacionais, aquele modelo de indústrias com milhares de trabalhadores, ou empresas ou estruturas com milhares de trabalhadores, todos conglomerados numa mesma unidade. Tá? Um outro paradigma, um outro modelo também que está se deixando de existir, está sendo superado, é a chamada ênfase na eficiência. Eficiência é a capacidade de produzir cada vez mais rápido e cada vez mais quantidade, não é? E também o paradigma de interesse da empresa e do acionista. É aquele interesse que está fundamentado na existência da empresa apenas pelo lucro, apenas pela remuneração dos investidores, das pessoas que puseram dinheiro para que aquela empresa existisse, que é o que nós chamamos aqui de acionistas, tá? Os paradigmas do terceiro milênio. Quer dizer, como no momento atual e daqui para o futuro é visto a transformação que a sociedade está gerando. Que possibilidades reais existem? Então nós temos um crescimento contundente, teremos, né, um crescimento contundente do desemprego, por conta principalmente de que muitas pessoas não terão ou não têm acesso àquilo que nós estamos vendo aqui hoje, que é a possibilidade de estudar e aperfeiçoar seus conhecimentos. A empregabilidade está diretamente ligada ao conhecimento, como nós já vimos na tabela anterior. A economia vai se basear principalmente nos agentes de terceirização e na economia informal e no empreendedorismo. O que vem a ser isso? Terceirização, trabalhos vão ser cada vez mais restritos ao objetivo de cada organização, e todo trabalho que não seja do objetivo da organização será contratado de terceiros. É aquilo que nós já vemos em muitas grandes empresas, em que os trabalhadores daquela empresa estão voltados apenas ao objetivo da empresa. E trabalhos como segurança, limpeza, contabilidade, manutenção são feitas por empresas externas, é a chamada terceirização. Economia informal, aquelas pessoas que buscam oportunidade de renda e de remuneração através de atividades que não recolhem imposto ou que não são reconhecidas pelo Estado como agentes oficiais. E empreendedorismo, a iniciativa que as pessoas têm de começar seu próprio negócio e desenvolver novas ideias ou ideias inovadoras para atuarem no mercado, propondo novas soluções ou novos meios de estabelecer e conseguir o seu sustento. As estruturas organizacionais, por conta disso, vão se tornar mais enxutas, significa menores, mais compactas, e pulverizadas, estarão espalhadas regionalmente em muito mais lugares. Hoje, por exemplo, nós podemos ver uma grande quantidade de atividades que estão presentes em todos os bairros, em todas as partes por onde nós andamos. Ao passo que há alguns anos, há algumas décadas atrás, elas ficavam concentradas nos centros das cidades. Um exemplo disso é, por exemplo, a atividade de cabeleireira. Você, antigamente, já até uns 30, 40 anos atrás, a pessoa queria cortar o cabelo, geralmente tinha que se deslocar até o centro da cidade em que morava. Hoje, em qualquer bairro, você tem vários estabelecimentos desse tipo. Só para dar um exemplo. Outro, agências bancárias. Era muito comum que para você fazer um serviço de banco, você precisasse deslocar muitas vezes horas distantes da sua casa, da sua residência. E hoje você tem não só as agências bancárias pulverizadas, espalhadas por todas as cidades e bairros, como tem ainda o benefício de acessar os bancos e os serviços bancários através da internet ou até de um telefone móvel. Outro aspecto que também muda com essa alteração que a economia e todo o processo social vem vivendo é a ênfase na competitividade. Por haver muito mais concorrência, em razão do empreendedorismo e da pulverização dos negócios, nós teremos que ser mais competitivos, nos colocar mais tempo e mais vezes em comparação com os nossos competidores, com os que tiverem atividades equivalentes e nos aperfeiçoarmos para termos condições de garantir o espaço no mercado, tanto do ponto de vista de produção como do ponto de vista de desempenho profissional. E, finalmente, um novo paradigma que estabelece uma questão central dentro da nossa disciplina: ética e responsabilidade social e o que nós chamamos de cidadania empresarial. O que vem a ser essa questão ética empresarial? O que vem a ser essa questão de cidadania?
Ética no sentido de que nossa comunidade humana está hoje provida de recursos fantásticos de comunicação, recursos fantásticos de gravação de cenas, de imagens, etc. Por conta disso, as leis vão se aperfeiçoando também e o comportamento humano, na medida em que ele vai ofender interesses ou direitos do semelhante, dos outros seres humanos, ele vai sendo exposto e cada vez mais colocado em julgamento e cada vez mais selecionando as pessoas por conta da sua postura ética. Nós vemos todos os dias isso nos telejornais, pessoas que são flagradas praticando crimes, os mais bizarros crimes, os políticos, né? Quanto tempo nós ouvimos falar mal dos políticos e recentemente temos visto os políticos serem condenados, políticos serem flagrados ou perderem seus mandatos por atos ilícitos ou por serem flagrados praticando atos de corrupção. Então tudo isso demonstra que a questão ética, o comportamento ético, a atitude ética perante a vida e perante o semelhante são fundamentais como garantia do desenvolvimento da nossa sociedade nesse futuro que se coloca diante de nós. Nós podemos empreender daí também o seguinte: as empresas têm que ter uma responsabilidade maior, porque os consumidores estão mais exigentes, os canais de reclamação, os canais para se queixarem dos seus direitos, se queixarem dos seus benefícios, de defesa das suas, daquilo que é próprio de cada consumidor, estão muito mais abertos. Esses canais dão possibilidade, não só os canais no sentido de canais de televisão, os canais mesmo, você tem os órgãos de defesa do consumidor, as ONGs de defesa do consumidor, as comunidades e sociedades civis, na forma de sociedades de bairro ou grupos de amigos, enfim, são formas, meios, são canais de amparo ao interesse da pessoa humana. Os órgãos de classe, como a Ordem dos Advogados e os conselhos, os conselhos profissionais, também estão sempre defendendo as boas práticas dentro de cada categoria profissional. Então, esse conjunto de instituições que cerca a nossa sociedade, essa tecnologia de que dispõe a nossa sociedade, para poder se promover como um ambiente social de desenvolvimento das pessoas, das comunidades, nos dá a nítida convicção de que sem um comportamento ético compatível, as nossas possibilidades ficam muito reduzidas. As próprias empresas, quando vão hoje contratar pessoas, recorrem a recursos de informação através das redes sociais, através de dados na internet, sobre os antecedentes das pessoas antes de tomar a decisão. Antigamente, muitas pessoas iam procurar um emprego, preenchiam na ficha lá, colocavam o telefone de um amigo ou dois como tomada de referência. A pessoa que estava contratando pegava lá os dados daquele candidato através de um currículo ou de uma solicitação de emprego, ligava para aqueles contatos indicados como referência, tirava essas informações e, se as informações fossem boas, considerava que aquele trabalhador, ou aquele profissional estava gabaritado do ponto de vista do caráter, do ponto de vista da atitude para executar a função. Atualmente, as empresas e as grandes instituições que fazem contratação de pessoas dispõem de recursos muito mais sofisticados, muito mais eficazes para fazer essa verificação. Não basta você dizer que é bom. Aquilo que você vai estar refletido numa série de outros dados que estão disponíveis nos recursos de tecnologia como a internet e que vão deixando um rastro sobre as suas atitudes, sobre as suas práticas. E é em cima disso que as empresas tomarão decisão sobre contratá-lo ou não, sobre a sua atitude como profissional, sobre a sua ética como pessoa, sobre a sua ação, a sua participação social. Então, é fundamental, até por interesse próprio, que nós desenvolvamos alguns contatos, algumas atividades de cunho social para benefício não só pessoal, mas também e principalmente para benefício da sociedade. A questão da responsabilidade empresarial. Não há, sem dúvida nenhuma, possibilidade de uma empresa se inserir no mercado de hoje sem que ela se demonstre comprometida e preocupada com os problemas mais básicos da sociedade. Há empresas que promovem
o Natal dos Pobres, uma série de ações como benefícios para escolas, promoção de concursos e gincanas, enfim, uma série de brincadeiras e tal, e com isso transferem algum tipo de benefício, algum tipo de ajuda, algum tipo de contribuição. Todas as ações desse tipo são válidas. Agora, para quem tem um curso superior, para quem está se formando num curso importante como o curso de Ciências Contábeis, e que terá a possibilidade de trabalhar no orçamento da empresa, de trabalhar no planejamento estratégico da empresa, a possibilidade de trabalhar na destinação dos recursos e na origem da captação de recursos para que a empresa funcione, é fundamental que se reserve uma parte disso para investir em ações sociais concretas, em que, de forma consequente, a empresa possa acompanhar o desenvolvimento de algumas pessoas. Você não precisa fazer o bem para 1 milhão de pessoas, mas se você conseguir fazer para uma pessoa, para uma dezena de pessoas, para um grupo pequeno de pessoas, você já estará fazendo uma grande diferença para a humanidade toda. Estará criando possibilidades concretas de melhoria de toda a nossa sociedade. Estará sendo ético e cumprindo com aquele princípio da ética empresarial. Eu gostaria também de trazer no quadro uma outra abordagem sobre a qual nós vamos desenvolver algumas ideias. Vamos até lá. Nessa figura, nós temos uma moeda e lançamos um desafio aqui. Quantas possibilidades ocorrem quando nós lançamos a moeda? Ao atirarmos a moeda para cima, quantas possibilidades ocorrem? Nesse quadro seguinte, nós vamos perceber que o que ocorre, normalmente, nós somos tentados a acreditar que ocorrem uma ou duas possibilidades. A possibilidade 1 de aparecer cara, aqui não sei se está nítido para vocês, mas aqui tem uma carinha, ou coroa, que é onde o valor da moeda está explícito. Nós somos, pela teoria econômica, nós somos tentados a acreditar que toda vez que nós lançamos uma moeda, há duas possibilidades, cara ou coroa. Nós somos instruídos, nós aprendemos, herdamos a cultura de que o mundo é binário, de que o mundo se baseia em apenas duas dimensões. O que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Uma outra perspectiva para a ética é nós percebermos que há um mundo muito mais amplo entre o certo e o errado, entre o 0 e o 1, entre o sim e o não. Nós temos, por exemplo, na nossa natureza, a ideia do dia e da noite. E pouca gente se dá conta da beleza que é o amanhecer e o crepúsculo, que são a interseção dessas duas coisas. Não é aqui uma defesa de que a gente deve fazer metade das coisas certas, metade das coisas erradas, ou fazer as coisas no limite do que é certo ou errado. Até porque esse limite é um limite impreciso. Ninguém conhece uma linha que divida precisamente o que é certo e errado. Nós até sabemos o que é certo e o que é errado pela nossa consciência. No momento em que nós estamos em dúvida se alguma coisa é certa, porque provavelmente ela não é certa, senão nós não estaríamos em dúvida. Quando nós estamos em dúvida se alguma coisa é justa, é porque provavelmente nós estamos incorrendo numa coisa injusta, porque se tivéssemos certeza, não teríamos a dúvida. E a dúvida já demonstra que há uma imprecisão nesses conceitos. Não há uma linha divisória perfeita. Por que nós estamos falando isso? Porque há, com certeza, outras possibilidades. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar com vocês e mostrar no quadro seguinte esse conceito. Nesse quadro, nós podemos ver a possibilidade de que a moeda caia em pé. É uma terceira alternativa dentro daquilo que nós vínhamos falando. Então, é aquilo que nós chamamos de a beleza da contemplação, a beleza da poesia, é aquela interseção entre o que é certo e errado, é a sublimação do ser humano. E há também aquilo que nós podemos classificar como o inesperado, as coisas que acontecem na nossa vida sem que a gente consiga planejar ou prever.
aqueles eventos que ocorrem de maneira completamente absurda e de forma a nos surpreender por completo, que é a possibilidade não só da cara, ao lançarmos a moeda, não só a possibilidade da cara e da coroa, ou ainda essa possibilidade da interseção, mas a possibilidade de que ela venha a ser capturada por um outro tipo de elemento que estivesse observando esse lançamento. Então, isso para dar uma ideia de que nós não podemos estar restritos àquilo que é um pensamento binário, completamente fechado entre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, o que é pobre e o que é rico. Nós vimos naquela apresentação do professor Cristóvão Buarque que o mundo não fica mais rico na medida em que a gente produz mais riquezas. Ele vai se tornar mais rico na medida em que a gente diminua a pobreza. Então vejam que essa é uma forma de pensar que foge desse modelo binário de pobreza e riqueza simplesmente. Nós temos também o professor Sachs, que é um grande economista e pesquisador sobre essa questão da integração social, do desenvolvimento social, da economia e do meio ambiente, que diz que não há possibilidade de um desenvolvimento econômico baseado nessa lógica recorrente de gerar riqueza, porque para que isso aconteça tem que haver a sociedade e tem que haver o recurso natural. Então, se nós não conseguirmos juntar essas três coisas numa consistência única, nós não conseguiremos promover o desenvolvimento. E a isso eu acrescentaria a necessidade desses padrões éticos de comportamento que nós temos discutido na aula anterior e já foram discutidos também durante as aulas do professor Cristóvão Buarque. Voltando ao quadro, eu gostaria de trazer para vocês uma situação bastante interessante. Nós vamos tratar aqui de um exemplo de como o pensamento econômico pode ter uma dimensão também inesperada, como eu falei naquele quadrinho do lançamento da moeda. Nós vamos falar um pouco sobre um pequeno período da história de um país chamado Bangladesh. Bangladesh é um país muito pequeno do ponto de vista de tamanho. Ele assemelha-se em território ao tamanho do estado do Ceará, ao tamanho do estado do Paraná, né? Seria cerca de metade do território do estado de Minas Gerais. É um país do Oriente, fica ao sul da China, acima do Mar de Bengala. Porém, num país, por que eu digo que o país é relativamente pequeno? Porque num país do tamanho do estado do Paraná, ou do estado do Ceará, em termos de área, há 155 milhões de habitantes. É 15 vezes, é quase um Brasil dentro do que seria menos de 10% do tamanho do Brasil. Imaginem o que é isso em termos de quantidade de pessoas. É o país que tem a maior densidade populacional do mundo, a densidade humana de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Para nós termos uma ideia, no Brasil a densidade é menor que 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse país, Bangladesh, ele vive uma outra situação. É um país que tem recursos naturais adequados, tem um clima bastante positivo, favorável à agricultura e à produção, e, porém, vive um problema seríssimo de pobreza. Quais são os problemas? Um país assolado pela guerra. É um país que foi, infelizmente, por muitos anos, palco de uma guerra sangrenta entre povos irmãos, que são os paquistaneses, que se independeram da Índia no período da primeira metade do século XX. Muitas famílias que se formaram sem a figura do pai, porque os homens foram para a guerra e foram sendo dizimados, e aqueles que não foram, foram caçados nas suas casas, nas suas aldeias e mortos assim mesmo. E por conta disso, falta de oportunidades de trabalho para as pessoas, muita pobreza. Jovens, quando chegam na adolescência, aliciados, né, de certa forma, pelo terrorismo, por causa do fundamentalismo religioso, que muitas vezes faz com que os jovens acreditem em coisas que não tenham consequência positiva para a sociedade.
E por conta de todas essas dificuldades, um índice elevadíssimo de mortalidade infantil. As poucas famílias que se formavam e que têm muitos filhos, havia um índice muito alto de mortalidade nessas famílias. Então, Bangladesh era, assim, um daqueles países que nós consideramos, pelos critérios da economia, como um país sem possibilidades. Podemos afirmar que Bangladesh, na grande metade do século XX, na segunda metade do século XX, é um daqueles países que nós podemos chamar de um país que não tinha esperança, não tinha perspectiva. E por que nós podemos dizer isso? Baseado na lógica do pensamento econômico que imperou até agora. Dentro dessa lógica, é um país sem perspectiva, é um país sem possibilidades. Por quê? A sua população está carente de todos os recursos mínimos de sobrevivência, no sentido da sociedade de consumo que nós criamos. É uma população sem instrução, sem acesso à educação formal, sem acesso aos bens de conforto que a sociedade ocidental passou a considerar como sendo o modelo ideal de desenvolvimento. É um país envolto em culturas milenares e preso a dogmas religiosos que foram capazes de provocar imensas e sangrentas guerras e levar uma grande parte dos jovens e dos homens adultos. Um país que, embora esteja dentro de um território com ótimas possibilidades de produção agrícola e de recursos naturais, vivia carências alimentares e, por conta disso, não conseguia oferecer condições de saúde e de alimentação adequada para suas crianças, e que, por conta também dos dogmas e fundamentos religiosos, não tinha e não desenvolvia uma relação de respeito com as suas mulheres. Bem, voltando à história de Bangladesh. Esse país, apesar de todas essas situações, nasceu um sujeito que, já jovem, teve a oportunidade, pelo seu brilhantismo na escola, pelo seu aproveitamento dentro da classe média de Bangladesh, teve a oportunidade de ir estudar fora do país. E ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer uma faculdade de economia nos Estados Unidos. Então vejam que coisa curiosa. Nós estamos falando o tempo todo de economia e vamos falar agora da história de um economista. Então esse rapaz foi para a faculdade lá nos Estados Unidos, estudou economia, estudou teoria econômica, se formou em economia, começou a trabalhar num banco e começou a pensar na pobreza do país de onde ele veio, começou a pensar, se preocupar diante de toda aquela abundância, de todo aquele conforto em que ele vivia num país desenvolvido como os Estados Unidos, como ele poderia aplicar aquele conhecimento adquirido, como ele poderia aplicar toda aquela experiência que ele estava tendo dentro de uma instituição bancária para melhorar as condições e a vida das pessoas do país de onde ele vinha. Como poder fazer do meu ofício algo útil para meu país, para a minha sociedade? Então esse economista jovem resolveu voltar para o seu país de origem e iniciou uma longa pesquisa, um longo estudo sobre as condições em que a população vivia. Quais eram os problemas, quais eram as dificuldades. E percebeu que muitas famílias, as mulheres eram as gerentes do lar. Elas conseguiam lá o mínimo de subsistência, o mínimo de alimentos para alimentar seus filhos, e que muitas faziam trabalhos artesanais, pequenos objetos de artesanato, extraindo materiais da natureza, para conseguir vender a um custo muito pequeno, muito baixo, porque a riqueza do país é muito pequena, então os poucos turistas que iam para lá, e com isso alimentar seus filhos. E viviam em condições subhumanas, em casas ruins, famílias imensas, em espaços muito pequenos, muito condensados, sem as condições mínimas de saúde e de higiene. Este rapaz, esse economista de Bangladesh, tomando contato com essa realidade, verificando esses problemas, identificando essas características das famílias no seu país, resolveu que ele ia pegar os poucos dólares de que ele dispunha
e iniciou o que nós chamamos de um sistema de empréstimo. Iniciou uma pequena operação de empréstimo para essas famílias, que permitia a essas famílias comprar instrumentos que fossem possibilitar uma produção melhor e mais rápida daqueles artesanatos dos quais viviam essas famílias. Com isso, ele ofereceu às mulheres a oportunidade de trabalhar de forma mais rápida, de forma um pouco mais elaborada e conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro e obterem, através disso, um resultado melhor em termos de condições de vida, de alimentação e etc. E com esses empréstimos, que ele cobrava juros muito baixos, ele conseguiu verificar, ele constatou ao longo de um certo período, que todas as pessoas que pegavam aquele dinheiro emprestado, aquele dinheiro pequeno, coisa de $20, $30, para realizar esses trabalhos, pagavam pontualmente, retornavam pontualmente os pagamentos para aquele jovem economista. Com isso, ele fundou um banco que chamou-se Grameen Bank, que seria o mesmo que Banco dos Pobres. Com esse banco, ele adotou o seguinte princípio: todo o resultado do banco, todo o lucro que esse banco tivesse através dos juros, seria revertido para ofertar mais empréstimos e melhores empréstimos para uma quantidade maior de famílias. Nós vimos há pouco que nós estamos falando de 155 milhões de habitantes. Então imagine que é um país imenso. Com esse trabalho, o nosso personagem, esse economista jovem, criou a ideia do microcrédito. Ele inovou ao aplicar o conhecimento econômico diretamente na solução de um problema social sério, de um problema social contundente, de um problema social que gritava por uma solução e para o qual o mundo chamado desenvolvido nunca deu atenção. Mesmo estando ali na fronteira da China, Bangladesh nunca foi um país que fosse contemplado com empréstimos ou com atividades ou com benefícios dos países capitalistas como foi a China. Por quê? Principalmente porque eles têm princípios religiosos que criam certas dificuldades para a integração econômica dentro daquele modelo imperialista que foi disseminado pelo mundo do século XVIII em diante, principalmente. Assim, o nosso jovem economista iniciou o Grameen Bank e a atividade de emprestar o dinheiro para aquelas famílias foi se espalhando, foi crescendo, os recursos disponíveis foram aumentando para que fossem emprestados para mais pessoas. Ele recrutou na universidade da capital de Bangladesh jovens e começou a ministrar um curso de economia voltado para a gestão do microcrédito, para o desenvolvimento do seu país. E o trabalho que ele foi desenvolvendo ao longo desse período foi adquirindo tamanha notoriedade que começou a ser conhecido em outros países do mundo. Algumas grandes empresas em países como a França, Inglaterra, Suécia, começaram a se interessar por aquele modelo. Organizações internacionais de direitos humanos e desenvolvimento humano começaram a se interessar por aquela atividade, por aquele know-how que esse jovem economista desenvolveu. Ele veio a ser convidado pela ONU para ser um assessor especial de modelos de desenvolvimento para países pobres, levar aquela experiência e divulgá-la em outros países para que esses outros países também tivessem a oportunidade de desenvolver soluções inteligentes e eficientes como estava acontecendo em Bangladesh. Eu vou voltar ao quadro porque eu quero apresentar para vocês esse nosso personagem. A solução que ele conseguiu para o país dele foi que, a partir da alteração dos princípios dominantes do pensamento econômico, rompendo com aquela lógica de rico ou pobre, de mercado e público e etc., e através da aplicação de ideias simples e eficazes, ele conseguiu os resultados melhor do que o que ele poderia esperar em termos de desenvolvimento. Nós estamos falando de Muhammad Yunus, um economista que, aplicando os conhecimentos da teoria econômica, observando a realidade, incorporando nos seus valores de objetivo o bem-estar humano antes do lucro,
ele, através do que chama-se Banco Grameen, ou Grameen Bank, né? E baseado na premissa de que os pobres têm habilidades profissionais que não são utilizadas ou são subutilizadas pela lógica do mercado, e que não é a falta de habilidade que torna os pobres e as pessoas pobres, mas sim a falta de oportunidade, o Banco Grameen, né, acredita que a pobreza é criada pelas instituições políticas que a cercam. E o Muhammad Yunus, esse nosso personagem, com todo esse trabalho, com todo esse esforço, ele se tornou, em 2006, o Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, ele é um exemplo de como um economista, de como o conhecimento econômico, como essa capacidade que nós temos de entender a realidade pode ser modificada a partir de uma visão lógica diferente desse padrão que nós temos de que tudo tem que estar sempre vinculado a ter mais, a ser mais, a individualizar as ações, a individualizar a posse, a individualizar as capacidades de produção e competitividade. Nós havíamos falado na aula anterior que tudo que nos cerca é produto de trabalho e de trabalho coletivo. Esse episódio, essa historinha sobre o Muhammad Yunus é para ilustrar que o trabalho coletivo, a partir de uma ideia em que a visão do lucro não seja o único motor, não seja o único indutor das ações e das decisões, é uma forma bastante salutar e que traz um resultado fantástico e melhor do que o esperado, como aconteceu com ele e como ele demonstra nos seus livros. Bangladesh, atualmente, é um país que está recuperando muito rapidamente as suas condições econômicas, em que o nível de mortalidade infantil diminuiu assustadoramente, a taxa de natalidade e de sobrevivência das crianças é muito melhor do que era há 15, 20 anos atrás. Os jovens já não estão se envolvendo com drogas, há uma quantidade muito maior de jovens na escola e se qualificando para trabalhos mais nobres e mais dignos, e o país convive hoje com uma condição social muito mais estável, com muito menos possibilidade de guerra, um sistema político, inclusive, mais entrosado, mais coeso e mais fortalecido pela participação de cada cidadão. Esse é o meu recado para vocês nesta aula. Eu quero agradecer muito a oportunidade e dizer que eu fico à disposição de cada aluno durante a semana para que enviem as suas questões, enviem as suas dúvidas, que eu terei o maior prazer de respondê-las. Muito obrigado, sejam felizes e uma boa faculdade para todos vocês.